noite, aqui é o Discete Carlos Henrique. Estarei dando a apresentação sobre o trabalho realizado, né, de, de obtenção de nota. Onde a ideia dele é criar um jogo tipo, completa a palavra, literalmente, onde o jogador vai aparecer uma imagem, faltando uma palavra, e ele vai ter que acertar a opção em que a palavra apareça. Essa ideia surgiu quando estava fazendo estágio e enquanto estava tirando foto, em uma das salas que passamos, tinha algo parecido e foi daí que surgiu a ideia, né? A programação em blocos dele segura da seguinte forma, né? A primeira tela, que é a tela inicial, onde ele vai jogar para outra tela, que é a tela carregando. Onde aqui vai ter um temporizador e todo um sistema para carregar, para não ter aquela troca abrupta, mas também dar um charme no trabalho, né? O que a gente chama de um embelezamento, de certa forma, que joga pro principal. Onde aqui eu meio que organizei para facilitar os botões, falando aqui, onde aqui vai ter a tela, a imagem vai ficar, por a gente colocou quatro imagens para não ficar muito complexo, também a facilitar na hora de programar. Os botões onde as opções alternarão e algumas funções que não vão aparecer, mas uma é caso ele aperte o certo, ele vai limpar e vai apresentar. E o outro é quando o jogador aperta errado e ele depois do tempo limpa, né? Volta a ficar na cor branca por padrão. Que no caso são esses daqui, né? O temporizador com o disparo. E o mesmo vale pro outro, né? Cumprir essa função. Agora, alguns detalhes pra gente apresentar sobre esse trabalho. Eu acho que esse aqui. É, esse aqui. A gente separou algumas opções, né? Um detalhe curioso. Não sei se aparece aqui. Não, aparece no rodadas. Aqui a gente botou -1. Que é quando ele vai ficar tocando todas as. Vai ser 4 telas que o aplicativo vai lançar com as opções. E cada opção tem a sua opção correta. E caso o jogador ele acerte a opção, só tem que achar onde é que eu coloquei. Aqui, ó. Caso o jogador acerte a opção, ele vai ganhar um ponto e vai prosseguir normalmente, acertando ou não. Então, por que com -1? Porque quando logo que abre, ele já vai chamar essa função. Então já vai puxar 1. Ou seja, a ideia é abrir o jogo já vai estar no 0. Então por isso que a rodada é -1. Para justamente ter essa correção. Depois que passar isso pelo menos mais 5 rodadas, ele vai para a próxima tela e ele vai carregar a pontuação, né? A próxima tela, ela não tem uma função, ela tem uma função um pouquinho maior do que a anterior. Que ao mesmo tempo que ela vai carregar, vai servir de ponte para carregar os pontos da tela do jogo para a tela final, ao mesmo tempo que ela vai fazer a mesma função da primeira. Ou seja, daqui ela vai jogar para a tela final, onde vai cumprir. Cadê? Não mostrar a tela de encerramento. Mesma função, né? Só que ela é menos. Mais trabalhada. E ela tem essa função em segredo, que é ela que vai carregar a pontuação de uma tela para outra, para poder jogar na tela final. Que é quando a pessoa termina o jogo, onde vai aparecer a pontuação dela. Aqui, antes tinha um botão de voltar pro início. Só que como tinha a necessidade de ter um sensor, a gente botou um sensor de aproximação. E a ideia é aproximação da tela para voltar pro início. Quando não, apertar restart para voltar a jogar o jogo novamente. E aí entra a parte da programação em si. Agora a gente vai pro jogo em si, como é que ele funciona.
Agora, continuando a atividade, né, que a gente vai apresentar os jogos na sua funcionalidade total. Uma linha simples, que a ideia é para o ensino fundamental, não, para o ensino infantil, né? Algo muito simples mesmo. Por isso a escolha da cor, porque é uma escolha leve e que também não chega a ser algo forte. E aí, apertar no botão jogar, ele joga para a segunda tela, carregamento, onde era para ter um GIF funcionando, só que ele não deu certo, não sabemos o motivo. E aí ele vai dar um tempo, aí ele vai jogar para a tela seguinte, que tá demorando. Dá essa travadinha. E eu acho que seja porque eu tô gravando a minha tela, que tá dando essas falhas, mas normalmente funciona normal. A imagem, uma das 4 que a gente deixou salvo. E aí vai ter as opções. Caso eu aperte errado, isso vai diminuir um ponto a minha colocação. E eu não vou poder prosseguir para a próxima tela. Eu vou apertar, fica por um tempo, depois some. Agora se eu apertar correta, vai sinalizar que tá verde, ele vai dar um tempo e ele vai pular para a próxima. Mesma coisa. Isso vale para demais. Ele vai repetir isso 4 vezes. 4 a 5 vezes. E pode repetir a mesma imagem. Porque tem uma 25% de chance de repetir a mesma imagem. Ou seja, toda vez que trocar a tela pode repetir uma das 4. Mas isso facilmente é resolvido se colocar mais imagens. Quanto mais imagem, menos chance disso acontecer. Só que a gente não fez isso porque o código tem que funcionar. Se ele vai funcionar com pouco, ele vai funcionar com muitas imagens. Então a gente preferiu manter essa simplicidade. Só concluir aqui. Aí dá esse erro que ele vai para a próxima tela e depois ele puxa o carregamento, ou seja, se o jogador ele for um pouquinho ansioso, ele pode clicar rápido, né, e adicionar uma pontuação a mais, dar essa falha. Aqui era para ter alguns GIFs funcionando, mas por algum motivo não estão dando certos. E cadê? Vai demorar um pouquinho. Não sei se é a internet, se é o aplicativo de gravação de tela que está ocorrendo. Aguardar um tempinho. Bora. Funciona, aplicativo funciona. Eu acho que é porque tá gravando a tela pra causar isso. Aí, foi. No caso, ele tá deixando em 3. Porque eu errei aqueles dois lá no início, mas ele chega em torno de uns 5 pontos. E aí. Opa. Eu tentei adicionar um sensor de aproximação. Só que por algum motivo não tá indo. Deixa eu olhar aqui. Isso tá aqui. Funcionou? Deixa eu ver. Não funcionou não. Não funcionou. Ele voltou pro início. A questão é que eu aproximei muito minha mão. E ele deu essa falhada, deve ser por conta do aplicativo de gravação. Agora voltando, alguma das dificuldades que a gente encontrou na criação desse jogo, nesse aplicativo, foram o seguinte, né? Primeiro vamos para a parte do código, né? Que o primeiro é esse. Vou para a parte principal, que é a principal dificuldade em relação ao código foi como é que a gente chega no resultado que a gente quer, né? Opa. Como é que a gente vai fazer para esse programa funcionar? Então a gente começou com um bloqueio criativo. A ideia estava lá, a gente conseguia enxergar como é que ele funcionaria. Eu conseguia trazer uma lógica, só que quando você ia para a parte de botar, colocar os blocos, você tinha uma certa dificuldade por conta desse bloqueio. Então, uma das primeiras dificuldades que a gente encontrou foi justamente o bloqueio criativo. A segunda foi a gestão de equipe, por quê? Eram dois participantes somente. Eu, Carlos Henrique, e a discente Amanda.
Só que somente um deles tinha computador e não era sempre que ele poderia estar utilizando para criar o jogo. Então é um momento específico. A outra, que é a outra participante, ela só tinha um computador de acesso, que era o do tio dela, e não era sempre. Ou seja, dificultava mais. Então a gente decidiu antes que ela ia ficar responsável por criar as imagens, design, enquanto o outro ficaria a parte responsável pela programação. Que era muito mais fácil assim a gente conseguir finalizar o trabalho, a atividade. Enquanto isso, ela ia estudando código e aprendendo e entendendo como ele funcionava. Então, esse é um outro problema que enfrentamos no processo. E eu diria que foi o principal, que é essa questão da gestão do. Do. Peraí, um minutinho. Precisei me ausentar por um momento. Então, peço perdão pelo corte seco. Outros problemas enfrentados. Ah, não um problema agora, mas um detalhe que eu lembrei, acabamos me lembrando no processo, foi que a gente utilizou IA para fazer esse estilo 16 bits, né? Que é um gosto que eu gosto bastante para jogo, é um estilo de arte que eu acho muito bonito. Eu achei que combinaria bastante com o que foi apresentado, de ser algo muito mais leve, mais simples de fazer também. Agora, em relação a algumas terminologias, né, que a gente adicionou, aqui. A gente utilizou algumas funções. A gente tentou adicionar variáveis locais, só que não encontramos tipo assim onde encaixar. Então mexemos de lado e continuamos com as globais. A função, a gente adicionou aquela função de sensor, adicionamos de última hora. Isso aparentemente deu certo. E cadê? Uma terminologia que é rodadas, que é de RPG de mesa, que a gente chama, que é o turno, é quando uma imagem roda, uma pessoa joga. Rodada é quando todo mundo joga. Ou seja, depois que finalizar cinco turnos, vem cinco rodadas, ele vai trocar pra tela. Então por isso que a gente adicionou, trocou essa terminologia, fica muito mais fácil de compreender, né, pra quem tá fazendo. A gente organizou de modo que a cada parte ficava responsável, com exceção dos botões. A gente permaneceu com os botões nessa posição específica, porque é exatamente nessa posição que estavam os botões. Então, para a gente não se perder no processo, a gente deixou da seguinte forma. Aí, a gente faz uma alteração, a gente já sabe exatamente qual botão sofreu alteração no processo. E eu diria que o mais importante seria isso, para ressaltar nesse trabalho. Por hora.